É muito fácil para nós ficarmos com raiva e é muito fácil reagir rapidamente quando estamos com raiva. Por isso o apóstolo Paulo diz para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira e não dar lugar ao diabo, lá em Efésios. Né? Mas em Romanos, capítulo 12, verso 18, a partir do 18, né, Paulo diz que, se for possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Ou seja, não sejam a razão do, da falta de paz. Mas depois que ele diz isso, que se for possível, no que depender de vocês, vocês devem ter paz com todos os homens, ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E nós, na época que vivemos, na cultura em que nós vivemos, na nossa, no mundo ocidental, moderno, nós nos acostumamos a tomar certos pontos de vista como finais. Né? Então a gente toma como certo que temos os direitos humanos inalienáveis de vida, liberdade e busca pela felicidade. E nós presumimos que nossos direitos devem ser protegidos pela lei, ou pela força, ou pela nossa reação imediata, se necessário. E sentimos uma raiva perplexa, quase sem palavras, quando nossos direitos são violados e nada é feito a respeito. Isso abre porta para muitos problemas, né? Porque você vê, temos direito inalienáveis à vida, e é óbvio que sim, liberdade e a busca pela felicidade. O problema é que nós podemos achar que qualquer obstáculo ou pessoa que de qualquer forma faça algo que nós julguemos ou interpretemos que aquilo atrapalha a nossa felicidade, nós nos sentimos ofendidos, não é? E a raiva surge facilmente. Tais direitos existem e existem em grande parte por causa da cosmovisão cristã que muito tempo atrás, não é? Apesar de a gente estar vivendo numa geração pós-cristã, a gente podia dizer, mas essa cosmovisão cristã do passado permeou grande parte da cultura ocidental e até hoje é a razão meio que esmaecida agora pela qual tanta liberdade perdura no mundo. Não é? Foi a cultura judaico-cristã, ou seja, a Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, que trouxeram isso. Mas nós precisamos deixar claro que tais direitos não foram assumidos como certos no primeiro século, quando todo o Novo Testamento foi produzido. O cristianismo nasceu em um mundo de totalitarismo. E por séculos, 3 séculos e pouco, né, 300 e poucos anos, não houve legitimidade legal ou nenhuma proteção para o cristianismo. Então, se converter de uma das religiões pagãs, que tinham muitas, não é, no Império Romano, e dizer que Jesus era o Senhor, era, durante mais de 3 séculos, colocar sua vida em risco, sua família em risco, seu sustento em risco. E isso, então, não era estranho para os cristãos. Não é? Durante séculos, esse era o comum. Este era o mundo em que o Novo Testamento foi escrito. O apóstolo Pedro, vivendo nesse mundo, né, ele diz, e a mesma coisa poderia ser escrita sobre cada igreja do primeiro século. Ele diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês para vos provar, vos testar. Não olhe para isso como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12. Ou seja, outras palavras, não era estranho ser perseguido. O que é estranho, historicamente, se você olhar a história da igreja, é que nós não somos perseguidos aqui no Ocidente, como a igreja foi durante os primeiros séculos e depois muitos outros de maneiras diferentes. Não é? E nós, então, vivemos numa dicotomia
em que nós abraçamos a justiça, mas também a misericórdia. E essas duas coisas, há uma certa dificuldade em colocar essas duas coisas juntas. Não é? Quase sempre quando a gente quer justiça, a gente não está pensando em misericórdia. E o grande desafio para nós é aprendermos como essas duas coisas se misturam, misericórdia e justiça, na vida e na história humana e na nossa história. Não é? Então você vê que Paulo está dizendo aqui: amados, nunca se vinguem, mas deixem a ira a Deus, deixem tudo a ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu irei retribuir, diz o Senhor. Ao contrário, ele continua: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Pois fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Então você vê misericórdia e justiça aqui, você vê a mistura. Você que é maltratado, não faça justiça com as próprias mãos. Ou seja, não busque vingança, nem com as mãos, nem com a língua, etc. Tá? Isso significa que não haverá justiça? Isso significa que não há vingança? Não. Tá? O versículo 19 diz: deixe isso à ira de Deus. Ou seja, a vingança, a justiça. Todas as coisas serão corrigidas. Ou seu adversário pagará sua dívida no inferno, ou ele se arrependerá e confiará em Cristo, para que sua dívida tenha sido paga pelo próprio Cristo na cruz, quando bebeu todo o cálice. Então, todos os erros serão punidos. No universo de Deus, perdão não significa que alguns crimes não recebem punição. Isso não existe. Nem quando o perdão acontece. Significa que alguns crimes são punidos no sofrimento de um substituto. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. E veremos nosso pior adversário no céu se ele se arrepender e crer em Jesus. Como Estevão encontrou Paulo, né, que estava ali consentindo com o seu assassinato. Não alimentamos ódio por tais adversários, então, o apóstolo Paulo diz. Mas e aqueles que nos injustiçaram terrivelmente? Mataram nosso pai, nossos irmãos, e não se arrependem e nem creem. Vamos dizer que Paulo não tivesse se arrependido e ele matou Estevão, que tinha esposa, filhos. Então, seus pecados, sua penalidade, não são sofridos por Jesus. Não é feito justiça ali. Porque eles rejeitaram o seu substituto. Eles terão que sofrer a ira de Deus sobre si mesmos. Jesus absorveu a ira de Deus por todos os que o Pai deu a ele e todos os que estão nele desde a eternidade. Mas esses, desculpa, esses que se afastaram de Cristo carregarão sua própria culpa. E pensem que coisa terrível, inimaginável é essa. Então, a ira de Deus é um tema importante e pouco abordado, né? Então, na história fica aqueles sermões famosos como pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas a gente não vai se adentrar nesse tema, né? A ira de Deus. Apenas observe que a ira de Deus é real e está chegando porque é prometida. Deixe a vingança para a ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus falou. Esta é a nossa garantia sólida. A justiça será feita. A punição será aplicada. Os erros serão resolvidos. A vingança virá. Então Paulo cita Deuteronômio 32:35. A vingança é minha. Então Deus tem a prerrogativa exclusiva de vingança no universo. Ele é o único juiz, carcereiro e executor legítimo. Se qualquer outra pessoa tem essa responsabilidade, será porque Deus, e somente porque Deus, deu a ele em parte. E é exatamente isso que a gente vê, por exemplo, em Romanos 13:4, onde Paulo descreve as autoridades civis que são instituídas por Deus para punição. Não é?
Então, Paulo diz que ele, a justiça, não é, civil, é servo de Deus para o seu bem. Mas se você fizer algo errado, tenha medo, pois ele não carrega a espada em vão. Pois ele é servo de Deus, um vingador. Aí está a palavra, né, lá do versículo 19, que Deus diz, minha vingança. Ele é um servo de Deus, entre aspas, não é, por causa da providência, um vingador que executa a ira de Deus sobre o malfeitor. Em outras palavras, a vingança é minha, diz o Senhor, e eu a compartilho de várias maneiras e medidas com certas instituições que eu ordenei, mas dentro dos limites que eu ordenei. Então não perca o quão profundo isso é, que a vingança pertence a Deus. Isso significa que, entrelaçado no tecido da própria realidade, o tecido do universo e desse mundo, está um compromisso de Deus. Está um compromisso absoluto de Deus de que a justiça será feita, de que a justiça seja feita, que toda desonra feita à sua glória por nosso pecado, o pecado de todos, será punida, para que o valor infinito da glória de Deus possa ser mantido e exibido como o bem supremo e o valor supremo, agora e na eternidade. O valor supremo, a excelência e o tesouro maior do universo, a glória de Deus. E esse compromisso supremo de trazer vingança a todo pecado flui do próprio ser, o próprio ser de Deus. Então, Deus é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e irado. O Senhor toma vingança sobre seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. Naum 1:2. Né? Ele vinga o sangue de seus filhos e toma vingança sobre seus adversários. Deuteronômio 32:43. Ou ele vestiu a justiça como uma couraça e o capacete da salvação na cabeça. Ele vestiu vestes de vingança e envolveu-se em zelo como um manto. Isaías 59:17. Essa é a natureza de Deus, sua justiça, seu compromisso inabalável de se vingar de tudo que desonra o valor infinito de sua glória, ou seja, todo pecado. Então, sem o compromisso de Deus ou divino de vingar todo pecado, não haveria necessidade da cruz e não haveria inferno. Deus poderia simplesmente perdoar. Mas para ele perdoar, a cruz é necessária porque sua ira é real contra pecados reais. E a ira tem que ser satisfeita para que a justiça seja satisfeita. Para que a glória do nome de Deus seja realmente vista e nada que roube essa glória não fique sem a justiça proporcional. Então, sem isso, sem esse compromisso de Deus com a justiça inabalável, né, o seu próprio ser, o seu próprio caráter, não haveria cruz necessidade, ele podia só perdoar. E também não haveria inferno. Mas há uma cruz. E há uma perspectiva terrível de tormento eterno para todos que Deus não derramar sua ira sobre eles na cruz, em Jesus como seu substituto. Em Apocalipse 6, verso 10, os mártires no céu, eles clamam a Deus. Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando tu deixará de vingar nosso sangue daqueles que habitam na terra? Apocalipse 19, 2 diz algo igual, né? Diz, seus juízos são verdadeiros e justos, porque ele julgou a grande prostituta, ou seja, o que é isso? É o grande centro de poder ímpio desse mundo, não é? Esse século da maldade, né? Governado pelo príncipe deste mundo, que corrompeu a terra com sua imoralidade, né? Todos os homens, e ele vingou sobre ela o sangue de seus servos. Então está chegando, e creia, por um certo, e terrivelmente está chegando esse dia. Então, a gente pode observar a função moral presente
em nossa própria alma dessa certeza absoluta de que Deus vinga e faz justiça a toda impiedade. Então, observe a palavra pois, que Paulo coloca no meio, né? Amados, nunca se vinguem, mas deixem isso para a ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa palavra pois significa que uma das motivações para você não retribuir o mal com o mal, mas sim abençoar, né? E se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, é a certeza de que eles serão punidos por Deus, se não forem punidos através do substituto, ou seja, se não forem levados por Deus a um verdadeiro arrependimento e estarem em Cristo. Então, como isso funciona? Isso não significa que você esfrega as mãos com ódio sutil, porque alguém pode pensar isso, né? Sentindo-se feliz que Deus vai pegar quem te fez mal, vai pegar quem você julga que atrapalhou o seu direito de felicidade. Provérbios 24, 17 e 18 adverte contra isso. E, por exemplo, ele diz, não se alegre quando seu inimigo cair, e não deixe seu coração se alegrar quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e fique irado e desvie dele a sua ira. Ou seja, não é para isso que isso é trazido a nós. Não, a maneira como funciona é diferente. É assim, todos vocês foram injustiçados em um momento ou outro. Todos nós fomos injustiçados em um momento ou outro. E todos nós cometemos injustiças. A maioria de vocês provavelmente foi injustiçada seriamente por alguém que nunca se desculpou ou fez algo suficiente para consertar a situação. E às vezes nem pode. Não é? Alguém difama alguém. Mesmo que essa pessoa se arrependa, como ela vai tirar o que ela disse? Ainda mais hoje em dia, por exemplo, onde as pessoas dizem isso na internet. Ela não tem como retirar. Não é? Mesmo que ela vá para a internet desmentir, nem todos que ouviram ou leram o que ela disse, ou escreveu, ou, enfim, verão a retratação. E um dos obstáculos profundos para você deixar essa mágoa e amargura ir embora é a convicção. A convicção justificada de que a justiça deve ser feita, de que o tecido do universo se desfará se as pessoas puderem simplesmente escapar de erros horríveis e prejudicar outros, o próximo, né? E enganar, etc. Então esse é um dos obstáculos ao perdão e a deixar os rancores de lado que o homem sente. Não é o único obstáculo. Não é? Nós temos como obstáculo também não só esse, mas um maior obstáculo talvez seja o nosso próprio pecado, que nós temos que lidar, que é despertado pela injustiça que sofremos. Porque nossa reação à injustiça quase sempre é pecaminosa. Então nós temos também que lidar com isso. Apesar de ser o nosso... nós pecarmos porque alguma injustiça foi feita a nós, ainda assim o nosso pecado é um pecado real. Sentimos que simplesmente deixá-lo de lado seria admitir que a justiça simplesmente não será feita. E nós não podemos fazê-lo. Então nos apegamos à raiva e repetimos a história repetidamente em nossos sentimentos. Contamos essa história para nós mesmos, em nossa mente, diversas e repetidas vezes, e para outras pessoas também. A gente fica dizendo isso não deveria ter acontecido para nós mesmos, não? Não deveria ter acontecido, foi errado, foi errado. Como essa pessoa pode estar tão feliz agora, quando estou tão miserável, não é? E é tão errado, é tão errado, é tão injusto, não é? Então essa palavra em Romanos 12 é dada a você hoje por Deus para tirar esse fardo, não é, de você. Nunca se vinguem, mas deixem isso para a ira de Deus.
O que isso significa para você? Deixar de lado o fardo da raiva, deixar de lado a prática de nutrir sua mágoa com sentimentos de injustiça. Deixar isso de lado não significa que não houve, quando é real, né, injustiça contra você. Porque muitas das vezes a raiva não é produzida por algo real. Né? Como eu acho que algo ia me fazer feliz, se alguém ocupa o lugar que eu queria ocupar, eu fico com raiva. Ou se alguém faz algo que de alguma maneira prejudica aquilo que eu acho que me faria feliz, aquilo desperta raiva, mesmo que a pessoa não estivesse fazendo nada contra mim, ela só ocupou o lugar, não é? Ou ela só foi escolhida no meu lugar, ou qualquer coisa, enfim. Há uma quantidade grande de coisas que podem despertar a ira porque você acha que aquilo te atrapalhou, sem que aquilo tenha sido feito com injustiça contra você. E há injustiças reais. Não é? Então, não significa que não haja, muitas vezes, um ato injusto. Não é? Mas também o que Paulo está dizendo não significa que não haja justiça. Não significa que você não será vindicado. Não significa que eles simplesmente escaparam impunes. Não significa que, quando você deixa de lado o fardo da vingança, Deus pega esse fardo. Esta não é uma maneira sutil de se vingar. Esta é uma maneira de dar vingança a quem ela pertence. Né? É respirar fundo, talvez pela primeira vez em muito tempo, e sentir que agora, finalmente, você pode ser livre para amar. Eu sei tanto que todos nós, né, conhecemos cada vez mais essa liberdade. Né? Então, não importa o que aconteça, não é? Às vezes alguém atropelou alguém que nós amávamos e não socorreu. Enfim, esse mundo pode acontecer coisas pequenas e grandes, de grande injustiça. Não é? Mas como um tributo à poderosa misericórdia de Deus, nós temos que testemunhar de coração que não odiamos e nem temos desejos vingativos contra quem de alguma maneira perpetrou o mal, tá? Intencionalmente, não intencionalmente, quando conhecemos, quando não conhecemos. Por exemplo, alguém bebeu, dirigiu em alta velocidade, atropelou quem eu amava, a pessoa morreu. Tá? E o maior desejo nosso deve ser que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Tá? E seria uma grande alegria estar com eles no céu para sempre. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. E estamos felizes em deixá-la com Ele. Não é? Esta verdade é que Paulo recomenda para nós. É uma maneira maravilhosa de viver. Isso é liberdade. E nessa liberdade há grandes espaços abertos para o amor. Porque o fardo pesado da vingança ou de fazer justiça fica com Deus. E, na verdade, Ele é o único que tem as prerrogativas para fazer verdadeiramente justiça e vingar toda a injustiça. Nós, quando tomamos isso, tomamos sobre nós um fardo que nos destrói, nos faz cada vez mais diferentes de Cristo, né? E se torna um obstáculo enorme para tudo o que Cristo comprou para nós na cruz. Sabe? Todos os deleites que nós temos acesso agora em Cristo, em Deus. Então, nós sabemos o que fazer com essas coisas, mesmo quando há grande injustiça contra nós. Amém, queridos. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança
parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança